Vamos lá então. Como diz na TV Gazeta, agora o Tai está no paredão. Ô Tai, Oi. agora é sério, não. O que a gente ficou muito bravo e chateado, e você mais do que todos nós juntos, foi que o Independente não te inscreveu no campeonato. Como é que pode você ter feito toda a pré-temporada, ter sido o jogador de confiança do Peterson, aí começa o campeonato? Cadê o Tai Saldans? A gente olhava você no treino, você chegava, e aí, alguma novidade, professor? Nada. Você ia lá na sala para falar com o Edivaldo? Nada. E você é inscrito no fim do campeonato. Cara, você deve ter passado um perrengue com isso, hein? Foi bem difícil, né? Igual você falou, eu fiz parte da preparação desde o começo lá em São Paulo, vim pra cá. E eu acho que eu fico mais chateado porque eu acho que era uma coisa que poderia ter sido evitado, né? Eu acho que se rolasse um pouco mais de organização ou algo do tipo, poderia ter sido evitado. Então eu acho que fica essa frustração de uma coisa que poderia ter sido evitada, que acabou acontecendo, que acabei não sendo inscrito e acabei só sendo inscrito agora para esses 5 jogos no final do campeonato. E se o Thales não machuca, Exatamente o joelho isso. não rompe o ligamento cruzado, você não era inscrito, porque Não teve era a inscrito. troca, né, de fichas. Sim. Se ele não machuca, eu estaria praticamente ano perdido. É bem complicado, né? Mas eu acho que, graças a Deus, eu me mantive fisicamente bem. Claro que cheguei não no nível que eu estava, mas eu acho que é uma coisa que consegui construir para conseguir competir nesses 5 jogos. Eu acho que eu vi uma oportunidade de ajudar a equipe e de conseguir também salvar o meu ano, né? Que era o planejamento de fazer alguns jogos bons e depois dar sequência no ano, e vamos ver o que vai acontecer depois disso agora. O Tai também foi inscrito graças ao Ângelo Foroni, que treinou Sim. você na Ponte Preta, vocês se conheciam da Ponte, né? Sim. O Tai, a gente fala que tudo que começa errado, termina errado. E tem muitas dúvidas que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, vocês entenderam por que o elenco inteiro foi levado para São Paulo, sendo que o time é de Limeira? Como é que vocês fazem a pré-temporada em São Paulo? O que eu gostaria de saber, como foi essa pré-temporada? Campo era bom, alojamento legal, comida bacana? Assim, eles falaram meio por cima, né? De entendimento, a gente tem que aceitar. Nós somos jogadores e tal. Falaram que eles estavam reformando o estádio, falando que eles estavam reformando o alojamento e que a gente precisava ficar em São Paulo. Só que a questão é que a gente não teve toda a estrutura que eu acho que a gente teria se a gente tivesse por aqui, de campo. A gente tinha um campo lá que era de sintético, que não era um dos melhores campos, e acaba que também tinha horário dos campos. Então, às vezes, não podia prolongar o treinamento porque era alugado, enfim. Nossa. Falaram que eles tentaram ir atrás de um campo, acabou não dando certo. Então, eu acho que isso prejudica um pouco a preparação, e dentro de outras coisas, eu estava em casa, então eu ia de casa para o treino, mas eu acho que essa coisa realmente de se fechar, de realmente se preparar, não teve. Então eu acho que isso acabou prejudicando a nossa preparação. E aí a gente chegou aqui, foi uma coisa bem apressada, né? Porque a gente precisava vir para cá. Então eu acho que isso acabou nos prejudicando dentro do campeonato para conseguir ter um bom desempenho. Porque eu acho que dentro do elenco nós temos muitos jogadores muito bons, só que acaba que eu acho que a gente não está no nosso auge, ou né, a gente não está onde a gente poderia estar por conta de muitas coisas. Tá. Outro assunto que eu vou passar para eles também, G10. A parceria vem, assina um contrato de 4 anos, Kleber Reis bem apresentado, advogado, um trabalho no São Caetano, aí pega o elenco, leva para São Paulo, e aí 2 dias antes do início do campeonato vem a informação, a G10 está fora do profissional. Como é que vocês do elenco receberam essa informação? Isso atrapalhou muito vocês? Eu acho que já vinha um pouquinho desgastado já por conta de várias coisas em São Paulo que não foram cumpridas, né? Então eu acho que já vinha um pouco desgastado, que a gente sabia um pouquinho
O Pet, claro que não falava tudo, mas a gente conseguia perceber, né? A gente não é bobo. Então já vinha um pouco desgastado já de São Paulo, então acabou que vários atritos que levou, eu acho que isso aí, eles não desfazerem a parceria. Então, quando chega a notícia que o G10 tinha saído, não foi uma coisa que a gente se surpreendeu, porque a gente já sabia que tinha um pouco de atrito e tal. Claro que a gente ficou, assim, não chateado, mas a gente olhou o que vai ser agora, né? Ficou assustado. Ficou assustado, porque a gente não sabia o que ia acontecer pela sequência do campeonato e que a gente sabia também que eles não cumpriram com algumas coisas que eles haviam prometido. Então... Foi um pouco assustador, só que a gente não tinha tempo de pensar nisso. A gente tinha que entrar em campo para jogar. Tá, a última para passar para os meus companheiros, para não fugir do assunto. Um dos motivos que fez a G10 romper com o Independente Profissional e vice-versa, o Kleber deixou bem claro aqui. Olha, já que a empresa é minha, já que eu estou pagando, eu quero que os meus jogadores atuem. Só que os jogadores eram bem abaixo da idade. Lateral de 16, meia de 17. Jogadores que fizeram a pré-temporada com vocês. Essa pergunta é crucial para mim. E você, com toda sinceridade, por favor, responda. Esses jogadores que a G10 gostaria de colocar no mercado, eles teriam condição, eles aguentariam o pau que essa divisão chata que é a Série 4? Você via talento nesses meninos ou era pura pressão da G10 para, no futuro, conseguir um dinheiro? Porque, olha, esse menino de 16 anos, ou tá no profissional do Independente, tá jogando. Eles tinham qualidade? Eu acho que precisa sempre respeitar um processo, né? Eu acho que tem esse entendimento. Eu acho que potencial eles até tinham, mas no momento não estavam prontos. Eu acho que no momento tinha outros jogadores que estavam melhores e que estavam jogando, que o time que estava em campo eram os jogadores que eram os melhores, tanto que foram nos treinos, entendeu? Então eu acho que potencial eles tinham, só que eu acho que não pode se apressar dentro desse processo. A gente precisa ter um pouco de paciência, de entendimento de certas coisas e que futuramente sim eles poderiam trazer uma receita legal para a empresa, só que no momento eu acho que para aquele momento, não. Eles não estavam prontos para aguentar um campeonato inteiro. Então, bate naquilo que o Pet, que você falou, que é o Peterson Martins. Era conhecido como Pet entre vocês. É mais fácil falar Pet. Ele foi claro ao dizer isso. Falou, esses meninos estão crus. Sim. Ele falou, e é meu nome que está em jogo. O Independente tomou 5. Quem é o técnico? É o Peterson Martins. Mas não pergunta quem é o lateral direito de 16 anos, quem é o zagueiro de 17. Então, é aí que pegou e está dentro do que o Tai falou. Giseline. Ô Tai, a gente vê pelo menos 4 equipes piores do que o Independente disputando essa Série A4. Se você pegar a equipe do Galo, no papel não é uma equipe ruim. Os jogadores, currículo, você tem base, Grêmio, São Paulo, tem jogadores bons lá no Independente. O goleiro é bom, a zaga é boa. O que está acontecendo? A gente não consegue entender como que está jogando tão mal. Um ataque que não marca gol. Como que está a estrutura? Emendando a pergunta, alimentação, ônibus, como que está salário? Porque a parte externa, eu já fui dirigente do Galo, a parte externa influencia no campo. É metade campo, metade parte externa. Como que tá isso aí, Thay? Fala o que você pode falar. E tá? fala se você ficou com medo de morrer indo para Guaratinguetá, fala. Igual eu falei, eu acho que eles deixaram de cumprir com algumas coisas que eram necessárias para que a gente conseguisse ter um desempenho melhor dentro de campo. Eu acho que dentro do futebol existe, enfim, essa coisa da coisa mística, né? De se as coisas não tiveram certo, se as coisas não começarem certas, acaba que a bola bate na trave, sai, a gente toma gol no último minuto. Então, perde pênalti. Então, eu acho que, igual você falou, a gente tem um elenco muito bom, só que acaba que não está encaixando. A gente não tem aquela sorte, às vezes, que precisa de uma bola bater na canela, a bola entrar. A gente acaba que chutando a bola, bate no travessão, sai, a gente perde o pênalti no último minuto. Então... Alô, Guerrão! Põe o pé na forma aí, Guerrão! Mas, dentro da estrutura, eles têm algumas coisas que faltam. Claro que eu sei que eles estão fazendo
aquilo que eles podem dentro da capacidade financeira deles, mas faltam algumas coisas que de fato fazem diferença dentro de campo. O ônibus, o Foroni falou para mim, falou, o ônibus que foi colocado para viagem em Guaratinguetá, Longe. eu falo, parecia que era um ônibus rural. O Ghiseline, o Foroni falou que foi segurando a janela para não cair. Eu tô exagerando? O Foroni falou, eu já comentei aqui, não é o Tai que tá falando. O Foroni já falou. É difícil falar, mas realmente aquilo não foi um bom planejamento. Eu acho que para um jogo importante desse aí poderia ter nos dado condições melhores. Eu acho que o ônibus numa viagem de 4 horas e meia, 5 horas não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado. E fez um calor aquele dia, não? Não tinha ar-condicionado. Então, algumas O coisas... pneu tava bom? Você deu uma olhadinha? Amortecedor já tava algumas coisas e tal. Dançou mais que a Carla Pérez. O Foroni Então, falou. chegar lá pra ganhar, às vezes, é essa coisa mística que eu falo, que às vezes a gente quer ganhar um jogo com uma preparação a uma coisa dessa aí. Então, mas não dá. Foi pelo contra o menos América, eu né? entendi. Não, foi contra o Joséense. O Joséense, que nós Foi em fizemos o jogo. Guaratinguetá. Sim. Eu falei na transmissão. O Galo não hospedou, foi direto com um ônibus que Sim. não é tão bom. E atrasou. Saiu perdendo de 1-0. Começou o jogo perdendo de 1-0. Sim. A perna pesa, não pesa? Sim. Eu acho Porque que não é vocês só perna, é psicológico, né? É uma coisa muito doida, assim. Você tá viajando, você chega, normalmente quando você viaja, você chega, você descansa, e aí no outro dia você começa a pensar, nossa, esse aqui era um jogo muito importante. Vocês saíram do restaurante e foram pro campo. Direto. Praticamente, isso porque mesmo. atrasou, né? Sim, e o cardápio também, a princípio, eu acho que parece que não foi aquilo que eles tinham pedido também. Então, foram vários errozinhos que Mas acaba também- que, no todo, que acaba influenciando. Mas também não foi feijoada que nem contra o Jabaquara. Vocês eu não tava no comeram feijoeiro. feijoada? Eu não tava no Jabaquara, só que eu fiquei sabendo também. Os caras comeram feijoada. O jogo do Jabaquara. Não, fora que viajaram direto também pra Santos, né? Que é umas 2 horas e pouco de viagem. Muito mais. O Independente já não depende mais dele Sim. na tabela de classificação. Como está a cabeça de vocês, o astral? Porque os torcedores que eu encontro no meio da rua, conversando comigo, estão assim já praticamente dando adeus ao Campeonato A4. Mas e o elenco? E os jogadores? Você é um dos que dá para perceber que tem uma experiência maior ali. Liderança. Uma liderança, mesmo não tendo jogado todos os jogos, algum ficou fora quase o campeonato todo. Como está o astral, técnico, diretoria? Vocês estão se cobrando? Eu acho que cobrança sempre vai ter. Eu, por exemplo, falando pessoalmente, eu me cobro muito. E eu acho que não é diferente de vários outros jogadores. A gente está se cobrando, a gente sabe que o momento não está legal. E claro que foi um baque o jogo de sábado, ter perdido da forma como foi. Sabendo que até poderia ter empatado, um golzinho no finalzinho também que acaba influenciando no saldo de gol. Mas pelo elenco, eu posso falar que a gente está acreditando. Até o final a gente vai acreditar que é possível. Cabeça boa, pensamento positivo. Claro que vai ser um jogo muito difícil. O Rio Branco está precisando ganhar também para melhorar a colocação deles no campeonato. Então, a gente sabe que vai ser muito difícil, com toda essa pressão que tem de não ter ganhado faz vários jogos. Então, vai ser difícil, mas a gente está com cabeça boa, a gente está acreditando. Até o último minuto lá, a gente vai acreditar que é possível ganhar esse jogo e se livrar do rebaixamento. Só para você ver, né? O Rio Branco é o 6º colocado com 22 pontos. E o Rio Branco pode entrar para a história com o único time que rebaixou 2 times limerenses. O Rio Branco derrubou a Inter em 2005 Sim. para a Série A2 e pode derrubar o Independente para a última divisão. Olha, para o Galo se manter na Série A4, a equipe limeirense teria que vencer o Rio Branco e torcer para Joséense ou Jabaquara não vencerem. O Joséense vai em Taquaritinga e o Jabaquara enfrenta o União Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. Se o Independente empatar em Americana, chega a 11 pontos e empata com o Joséense, os dois têm saldo de menos 14
e os dois têm 2 vitórias. Aí, por que o Independente escaparia? Porque o Joseense teria que perder em Taquaritinga. O Galo empata, o Joseense perde, o Independente escapa. Se o Independente perder para o Rio Branco, ele está rebaixado. Tai Sandals, sul-africano do Independente. Como é que vocês do elenco veem a figura do presidente Marinho, que foi só uma vez no vestiário, trancou a porta, conversou com vocês, alguns jogadores falaram para mim, mas ele não falou coisa com coisa, não respondeu o que a gente perguntou, e aí depois ele ofereceu um bicho de 15 mil reais para vocês ganharem da Francana e já anunciou que vai deixar o cargo, vai renunciar. Como o elenco enxerga a figura do presidente? Eu tive pouco contato, assim, vim ter contato com o presidente, assim, eu acho que se eu tive uma conversa com ele, isso antes, na preparação, assim, uma conversa foi muito, a gente nem, assim, falando por mim, eu não sabia que ele era presidente. Quer dizer, foi um presidente ausente no início. No início eu não sabia que ele era presidente, né, e então eu não posso falar também pro tempo que eu não estive aqui, que parece que ele, assim, se aproximou um pouco mais do elenco, e o tempo que eu voltei foi exatamente assim, não achei que mudou muita coisa. É uma pessoa que não estava no dia a dia, uma pessoa que, enfim, não esteve no momento que eu acho que precisava estar. Então, eu acho que um pouco ausente. Eu diria que como elenco, ou pelo menos eu pessoalmente enxergo o presidente. Claro que eu não sei os outros compromissos que ele tem, enfim, aquilo que ele tem fora do clube, mas dentro do clube eu acho que um pouco ausente e cumprir aquilo que às vezes é prometido, ficou desejando em algumas coisas. Tá, sábado antes do jogo contra a Francana, a gente teria uma manifestação. Torcedores vestidos de preto, com vela, simbolizando o enterro do Independente. Esse protesto não aconteceu. Vocês do elenco sabiam desse protesto? Vocês ficaram preocupados que poderia respingar em vocês? Ficou um clima assim de tensão? Ou vocês não levaram em consideração isso? Não, claro que a gente sabia que o momento do clube não era bom, então os torcedores naturalmente iam protestar, né? A gente sabia um pouco que estavam tendo esse burburinho da manifestação e é claro que a gente entende de uma certa forma que tá no direito dos torcedores de protestar, né? A gente não pode impedir o torcedor que ama o clube independente de protestar, de manifestar a indignação enquanto a isso. Claro que se for uma coisa tem que ser passivo, sempre respeitando o próximo. Então, falando por mim, é sempre bem-vindo. A gente entende que a gente não está no melhor momento, mas é nesse momento que eu acho que a gente tem que se aproximar, é desse momento que a gente tem que buscar força interior para tentar sair dessa situação. Não é uma coisa fácil, mas, igual eu falei, a gente está acreditando que a gente vai conseguir sair dessa situação. Guizelini, o pior ataque do campeonato é o do Galo, com 7 gols. E um atacante fez gol, que foi o Robert. E o Galo jogou o campeonato inteiro com 3 atacantes. Ô Edmar, eu até falei para uns amigos galistas hoje, eu acho que se o Galo vencer em Americana, ele escapa, porque eu acho que os dois adversários têm, tanto o Joseense quanto o Jabaquara, têm adversários difíceis, né? Adversários que também estão buscando alguma coisa na competição. Então, se o Galo conseguir vencer por 0,5, eu acho que ele escapa do rebaixamento. Agora, o problema é vencer, né? Porque o Galo tem 2 vitórias na competição. Entendeu? Tem 2 vitórias, uma em Santos com o Jabaquara e em casa contra o 15 de Jaú. Gol do seu ídolo, Caixendo. Nunca mais marca um gol daquele. Mas, enfim, tomara que ele marque em Americana um gol igual que marcou. Tomara que... Como que tá a pressão? Seguindo um pouquinho o que o Edmar perguntou da manifestação, como que tá a pressão em cima de vocês? Tá tendo algum tipo de pressão da diretoria, de vocês mesmo, do técnico? Como que tá? Teve, antes do jogo de Americana, alguns diretores que foram lá cobrar algumas coisas, de tentar entender aquilo que estava acontecendo. Então, acho que tem um pouco da pressão da diretoria, um pouco dos torcedores, que a gente percebeu um pouco no jogo de sábado. Mas eu acho que mais do que isso é a pressão que nós temos em cima de nós mesmos, a cobrança que a gente tem em cima de nós mesmos, eu pessoalmente falando assim.
a cobrança que eu tenho de estar numa situação dessa aí que eu nunca passei na minha vida, né? Então, é essa aí que eu acho que tá mais nos motivando, essa situação de não poder cair com o time, de não passar por uma coisa dessa aí, de não ter essa mancha no currículo. Então, eu acho que isso está nos motivando a buscar algo melhor. E é claro que do técnico também está tendo, mas... E o Ângelo Foroni, o que ele fala para vocês? Teve representação já, né? Sim. O que ele tá falando? É claro que ele não ficou muito feliz com o final da partida do Francana. A gente tomou aquele segundo gol que acabou nos prejudicando, assim, no saldo de gol. Mas, no mais, dentro da partida, dentro daquilo que ele tinha planejado, a gente executou bem. A gente conseguiu jogar fechadinha. A gente sabia que a gente não poderia sair, de uma certa forma, de igual para igual com o Francana, com todas as nossas limitações de elenco e, enfim, de outras coisas. Então, dentro daquilo que foi planejado no jogo, até uns 85 minutos, estava indo de acordo com aquilo que a gente preparou. Tanto é que no segundo tempo a gente teve oportunidade de empatar, enfim. A gente até dominou, no meu ponto de vista, o segundo tempo. Os ações, eles já não estavam tendo o volume de jogo que eles tinham no primeiro tempo. Então, acaba que foi uma felicidade. É aquilo que faltou, detalhezinho. A gente não poderia ter tomado um gol 1 minuto antes de terminar o primeiro tempo. Então, acaba que faz falta. Mas a gente tem que fazer, não tem o que fazer. A gente tem que seguir em frente e, igual eu falei, pensamento positivo para que sábado a gente consiga sair dessa situação com uma vitória. Perfeito. A gente